famílias que saíram de Israel, que se formaram nesta terra, na África, em Cirene, mas que todo ano eles subiam para adorar o Senhor. Eles subiam para buscar a misericórdia do Senhor, porque a celebração da Páscoa era para isso. O povo judeu se reunia, se ajuntava diante do templo. O sumo sacerdote, ele ia oferecer um sacrifício ao Senhor para cumprir o pecado da nação. Louvado seja Deus. E esse homem agora, ele sai da sua terra, ele viaja por alguns meses e ele vai chegar até Jerusalém. E quando Simão agora, ele se aproxima, louvado seja Deus, está acontecendo algo em Jerusalém, está acontecendo algo naquele lugar. Cristo agora ele vai ser crucificado, ele está saindo e esse homem está chegando. Para que a gente entenda melhor, Simão e o povo judeu, eles iam até o átrio, ou seja, do templo. Eles vestiam uma veste branca, de linho branco, representando a santidade e a justiça de Deus. E eles adentravam dentro desse pátio, aonde esse sacrifício, o cordeiro ou o bode expiatório, ele ia ser oferecido ao Senhor. Então, o sumo sacerdote, naquela época, ele pegava, levantava sua mão esquerda, que era o símbolo da misericórdia do Senhor para com o teu povo. Ele pegava, levantava sua mão, como se Deus estivesse dizendo assim: novamente, mais um ano, eu vou usar de misericórdia para com o meu povo, aquele que errou, aquele que pecou na minha presença. Agora, Deus pegava um animal inocente, louvado seja Deus, e com a mão direita, ele levantava sua mão, cortava a garganta daquele animal, e o sangue caía dentro de uma bacia, louvado seja Deus. E quando o sangue ele caía dentro daquela bacia, o sumo sacerdote, ele pegava agora uma bucha, um isopo, e ele molhava aquele isopo e lançava sobre a multidão, louvado seja Deus. Então a história judaica vai dizer que aquelas pessoas que eram atingidas com aquele sangue, louvado seja Deus, eles tinham a certeza que eles tinham alcançado a misericórdia do Senhor. E o livro de Lamentações vai dizer que esta misericórdia, ela é sem fim na minha e na tua vida, ela é nova a cada manhã. É por isso que eu e você estamos aqui na presença, porque a misericórdia do Senhor, a justiça do Senhor, ela alcançou eu e você, louvado seja Deus. Então a história vai dizer que Simão agora ele sobe. E quando Simão está chegando, louvado seja Deus, ele vai encontrar Jesus. Mas para que a gente entenda melhor sobre a história desse homem, deste povo, e trazendo para a igreja, pastor, o povo judeu, quando uma criança ela nascia, com 4 anos de idade, essa criança ela era separada, e ela começava a estudar as leis do Senhor. Então ela era separada e ela começava a meditar na lei do Senhor. E quando ela atingia os seus 12 anos de idade, ela era separada e levada a 70 homens anciãos, doutor da lei, que ia analisar aquela criança, que ia ver se realmente ela havia aprendido a palavra do Senhor. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, se não me falha a memória, ele diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. De conhecer quem? Conhecer o Senhor, conhecer a palavra, louvado seja Deus. A igreja precisa da palavra, precisa ser alimentada pela palavra, precisa conhecer o Senhor, porque em Oséias capítulo 6, também versículo 3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque esta é a vontade do Senhor, louvado seja Deus. Então aquele jovem, aquela criança era separada, e quando chegava diante desses homens, eles fariam pergunta para ela. No dia de hoje perguntariam um livro, um capítulo e um versículo, e ela tinha que responder corretamente. E se ele respondesse corretamente, aquela criança era separada. Para que você entenda sobre a vida deste homem, eu preciso chegar nesse contexto, para que você entenda o que Cristo fez na vida dele. Então essa criança, ela ia ser separada. O sumo sacerdote, juntamente com esses anciãos, os doutores da lei, colocava sua mão direita sobre o ombro direito daquela criança e dizia para ela: separa ele, porque ele vai ser rabino, vai ser doutor da lei, ele vai estudar juntamente como nós, como Paulo ele fez
aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores da lei da época de Paulo, louvado seja Deus. Então a história vai dizer que Simão é um desses que não foram aprovados, e quando uma criança era reprovada naquele momento, aquele homem pegava na tua mão e dizia para ele: olha, volta para casa, para a família, e que Deus abençoe a sua vida, louvado seja Deus. A história vai dizer que Simão ele volta para sua casa. Simão ele forma uma família, mas Simão ele subia todo ano para buscar a misericórdia do Senhor. Simão ele quer dizer ouvinte, aquele que ouve, louvado seja Deus. Então Simão, quando ele está chegando sobre o pátio da entrada, louvado seja Deus, do templo, Jesus está vindo pela via dolorosa, e Jesus ele cai na frente daquele homem, ou seja, Jesus se prostra pela sua fragilidade humana, ele cai diante daquele homem. Então um soldado romano chega e chama Simão e diz para ele: olha, ajuda ele a carregar a cruz, louvado seja Deus. Então a história vai dizer que Simão agora ele se aproxima de Cristo e se abaixa até o chão, para que ele pudesse levantar Jesus e ajudar Jesus. E a história vai dizer que quando ele se abaixa, Jesus, com a mão toda ensanguentada, põe sobre os seus ombros direito, dizendo para ele desta forma, nesta noite: talvez alguém te rejeitou, talvez alguém disse para você: você não vai conseguir, talvez alguém olhou e falou: você não vai dar certo na tua vida, você não louva nada, você não prega nada, você não conhece nada, você não faz nada. Mas nesta noite, louvado seja Deus, Jesus está dizendo: foi você que eu escolhi, foi você que eu aprovei, foi você que eu levantei, foi você que eu ajudei, e é por isso que nós estamos aqui. Louvado seja Deus, rejeitado pelo homem, mas não rejeitado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus estava dizendo: alguém disse que não ia dar certo para você. Alguém disse que você não ia chegar a lugar nenhum, Simão. Volta para casa, forma família. Jesus estava dizendo: olha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu te conheço, gravei teu nome na palma da minha mão, você é meu, louvado seja Deus. Ninguém separa de você da minha presença, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém dava nada para esse homem. E Simão agora ele pega a cruz e ele vai até o Gólgota. Sirineu quer dizer ajudador, irmão. Sirineu quer dizer aquele que se compadece daquele que está sofrendo para ajudar ele. Talvez você não entendeu ainda. O Senhor ele se compadece de mim, de você, porque ele sabe que eu e você somos pó, somos cinza, somos barro, não somos nada. Ele, por se tornar humano, ele conhece a minha e a tua fragilidade. Nesta noite Deus está dizendo: eu sei que você é fraco, eu sei que você é pequeno, eu sei que você não pode, mas a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, naquele que está nesta noite aqui, o leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus. E Simão agora, ele vai voltar para tua casa, para tua família, para Cirene. E a história vai dizer, isso aqui é a história, pastor, história do povo judeu. E ele vai chegar na casa dele, na terra dele. E quando ele adentra sobre a tua casa, o seu filho vai dizer: mas o que aconteceu, pai? O que aconteceu em Jerusalém, na terra da justiça e da paz? Porque Jesus disse assim: eu vos deixo a minha paz. O cristão no meio da guerra, ele tem que ter paz interiormente dentro dele. Independente da tua prova, da tua luta, nessa noite você tem que ter paz no Senhor, esperar com paciência no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos ajuda, nos socorre no momento mais difícil da nossa vida. E Rufus e Alexandre, que é citado por Paulo depois, viraram missionários na obra do Senhor.
vai perguntar: pai, o que aconteceu? Ele vai dizer assim: olha, eu fui tocado. Porque quando eu e você somos tocados, pastor, nunca mais nós vamos ser a mesma pessoa. Ele olha e diz: olha, eu fui tocado, mas quem me tocou não foi o sumo sacerdote humano, foi aquele que se compadece, o sumo sacerdote eterno, louvado seja Deus. Quem me tocou foi o Filho de Deus, o Cordeiro que João Batista disse: louvado seja Deus. Eis aí o Cordeiro, ele não cobre o pecado, ele tira o pecado, ele arranca o pecado, ele faz tudo novo na minha tua vida, ele lava a minha e a tua veste. Louvado seja Deus. Porque João, ele diz em Apocalipse: bem-aventurado aquele que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. E ele volta para a tua casa. E ele chega na tua casa agora, junto com a tua família. A vida dele nunca mais foi a mesma. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Você entrou aqui, eu não sei o problema lá na tua casa, eu não sei o que você está passando, eu não conheço a tua família, mas você veio buscar a misericórdia do Senhor. Você vai sair daqui diferente. A misericórdia do Senhor vai sair contigo. E quando você entrar na tua casa, alguém vai olhar para você e vai dizer: olha, ele está diferente, ela está diferente. Algo aconteceu naquele culto, naquela noite. Louvado seja Deus. Sabe o que é isso? Você vai levar a presença do Senhor, porque Deus não quer visitar nós aqui, querido. Deus quer fazer morada dentro de mim, de você. Louvado seja Deus. Aleluia. O povo judeu não acreditava na interpretação de Isaías 53.